Jesus disse: haverá dois na mesma cama, um morrerá e outro viverá. Será que Jesus está falando literalmente de duas pessoas que estão dormindo numa mesma cama? Talvez um casal? Claro que não. Né? E, em algumas traduções, e isso aqui é importante trazer, em vez de cama está a palavra casa. Então ficaria: haverá dois na mesma casa, um morrerá e o outro viverá. Então, obviamente que Jesus não está falando de uma situação exterior, e sim de uma situação interior presentificada em cada um de nós. Esses dois que habitam a mesma casa ou dormem na mesma cama são duas instâncias conscienciais em nós mesmos. E aí fica muito claro como Jesus tinha essa noção do que é o estado consciencial puro e do que é o estado egóico contaminado. Esses são os dois. Um é o estado consciencial puro, o outro é o estado egóico contaminado. O estado egóico contaminado morrerá. O estado consciencial puro viverá. Por isso que ele diz: haverá dois na mesma cama, um morrerá e o outro viverá. Né? Para que o estado consciencial puro possa em nós entrar no plano da vida, nos conduzir ao plano da vida, é necessário que o estado egóico contaminado morra. Por quê? Porque é o estado contaminado, egóico contaminado, que bloqueia a nossa percepção da verdade do ser que somos. Porque o ego, ele trabalha apenas com atributos construídos, atributos postiços, arbitrários, que elegemos em nós e para nós, ou que acreditamos ser por aquilo que os outros passam a acreditar que somos. Então o ego, na verdade, é uma grande miragem, é uma ficção, é como um personagem numa peça de teatro. O ator, sendo qualificado, ele assume as características do personagem, mas o ator, vejam bem, ele sabe que ele não é aquele personagem e que ele não tem aquele comportamento, aquelas virtudes ou defeitos, aquelas características do personagem. Mas ele assume momentaneamente para representar um papel. O ego é exatamente isso. Com o senão trágico, bastante trágico, de que o ego assume o personagem, mas esquece do ator. Ele confunde o personagem, pensando que o personagem é o próprio ator. E aí ele se vê apenas como aquela construção personal, né? E não mais consegue ver, perceber o ser real que se oculta, né, atrás desse personagem que foi assumido, que foi auto-instituído. Então, esses são os dois elementos que dormem na mesma cama ou habitam a mesma casa, conforme a tradução. E veja como isso é perfeitamente lúcido, direto, e como soluciona um problema visceral para todos nós que estamos aqui, né, numa experiência encarnatória, e como isso é que mais me deixa abismado, como os discursos religiosos que falam de Jesus não trazem essas questões, sendo que estas questões estavam e estão presentes o tempo todo nos ensinamentos de Jesus. Né? Nós já falamos
em algumas partilhas anteriores, e voltamos a falar ou a trazer essa hipotética visão de um religioso ortodoxo, seja de qual instituição for, que está acostumado apenas com os evangelhos canônicos, trazer essas palavras de Jesus e pedir para que eles possam analisar, para que eles possam tecer uma reflexão sobre o que Jesus está dizendo. E como eles conseguiriam ler essa afirmação que parece absurda, sem nexo, sem sentido, porque de fato parece quando você não traz a compreensão do sentido oculto nessa expressão. E aí deparam com essa frase: haverá dois na mesma cama, um morrerá e outro viverá. E não atinam em absoluto para o que Jesus possa estar dizendo. E é justamente por essa razão que os evangelhos apócrifos, particularmente o evangelho de Tomé, ele é um evangelho proscrito, né? Porque ele traz conteúdos que são incômodos e que exigem uma revisão semântica para que possa se atingir minimamente um nível de compreensão. Então esses são os dois que moram na mesma casa ou que dormem na mesma cama. E com isso, quando Jesus traz essa reflexão, veja como ele se alinha com o pensamento oriental. Como ele se alinha, por exemplo, com a visão vedântica da questão do ser. Porque todos os Vedas, toda a cultura védica, né, com os seus textos, ele trabalha basicamente, essencialmente, com essa questão de você conseguir perceber a verdade daquilo que você é, superando uma visão egóica limitada, uma visão personal restritiva, para abrir uma visão universica do ser em sua plenitude, com toda a sua percepção e penetrabilidade cósmica. Eu acho que, humildemente, eu realmente acho, tenho a convicção de que esse é o único caminho. Não importa a religião que nós tenhamos, ou se não temos religião alguma, não importa, mas se queremos um movimento de espiritualidade ou espiritualização, nós temos que passar por isso. Nós temos que ter muito claro essas questões do que somos, do que é a natureza da nossa mente, como se constitui o nosso ego, como é o processo da ilusão, da ignorância, e todas as possibilidades que nos são oferecidas para superar essas limitações, nos facultando esse retorno à casa do Pai, ou ao princípio da unidade, ou ao Brahman absoluto, o Atman. Então, realmente, se hoje, no ano de 2023, as pessoas leem essa frase: haverá dois na mesma cama, um morrerá e outro viverá, e não atinam em absoluto do que Jesus possa estar dizendo, imagina no tempo de Jesus. Mas eu gostaria de fazer um senão aqui, trazer um senão. Havia um grupo de mulheres ali com Jesus que elas sabiam, que era o grupo de Maria de Magdala, né, e veja quem está dialogando com ela, que é Salomé, né? Salomé era mãe de dois dos principais discípulos de Jesus.
né? Então ali as mulheres, elas traziam um nível de percepção maior que dos homens, né? E havia um grupo muito grande de mulheres ligadas a Jesus. Embora os evangelhos tradicionais muito pouco disso falem. Mas vamos em frente. E aí Salomé disse: quem és tu, ó homem, como que saído de um só? Tu que usavas a minha cama e comia a minha mesa. O que é o nível de perplexidade que Salomé traz aqui? Eu o vejo todo dia. Eu convivo com o homem Yeshua, com o homem Jesus. Esse homem hospeda na minha casa, e de fato Jesus se hospedava na casa de Salomé. Ele come na minha mesa. Por vezes ele pernoita na minha casa, ou seja, ele dorme na minha cama. E mesmo assim, eu não consigo ver quem é esse homem. E mesmo assim, eu não sei quem é esse ser, porque ele não é comum. Porque ele, apesar de ter toda uma atitude simples, de ser o mais normal dos homens, fazendo tudo que os homens normais fazem, comer, beber, dormir, conversar, rir. Jesus ria muito. Não obstante, olhar para ele é como olhar para um mistério. Como se nós estivéssemos sendo convidados a decifrar enigmas. Assim era olhar para Jesus. Por isso que ela diz: quem és tu, afinal? Porque por mais comum que você seja, você não tem nada de comum. E essa expressão que ela usa, quem és tu, ó homem, como que saído de um só. Ou seja, ali ela já faz essa menção da unidade. Né? É como se Jesus fosse todo concentrado e focado num único ponto. Jesus não manifestava dubiedade. Ele não manifestava indecisão. Ele não manifestava caminhos diversificados e contraditórios. Então, quando você olhava para Jesus, você tinha aquela sensação de solidez, de coerência, de foco, de unidade. Porque assim era ele. Por isso a expressão, como que saído de um só, tu que usavas a minha cama e comias a minha mesa. Ou seja, como pode o mais comum ser o mais extraordinário? E aí nós trazemos ênfase justamente para essa questão. Se nós queremos ser o mais extraordinário, precisamos ser o mais comum. Pois aqueles que não querem ser comum, aqueles que querem ser extraordinários, esses é que são os comuns. Ou seja, são os que não têm realmente a verdadeira expressão do ser. Pois que quando a verdadeira expressão do ser se manifesta, nós nos tornamos, entre as criaturas, as mais simples, as mais comuns, quase que como criancinhas, dados à brincadeira, no estado de leveza, no estado de fluidez para com a vida. Por isso que há um dito zen budista que eu acho lindo, que diz assim: antes de conhecer o zen, os rios eram os rios, as árvores eram as árvores, as montanhas eram as montanhas. Depois que se depara com o zen, que tem esse choque de ressignificação, os rios deixam de ser rios, as árvores deixam de ser árvores e as montanhas deixam de ser montanhas, que é aquele estado da perplexidade.
depois que se realiza o ser, ou que se realiza o Zen, que significa a mesma coisa, os rios voltam a ser rios, as árvores voltam a ser árvores, e as montanhas voltam a ser montanhas. Isso é o princípio da simplicidade. Também há outro ditado Zen que diz: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. Ou seja, o divino está nas coisas simples. O extraordinário está naquilo que é mais comum. O nosso ato mais simples do dia a dia, como escovar dente, como varrer uma casa, como caminhar de manhã cedo para o trabalho, isso é o que há de mais extraordinário. E nós só percebemos o extraordinário no comum quando nós percebemos a unidade, quando nós voltamos para a unidade, quando nós saímos do um, ou permanecemos no um. Porque quando um homem ou um ser está inteiro em si mesmo, sem divergir, sem se espalhar, sem se dividir, todos os atos que ele faz é o mais extraordinário. É o mais extraordinário. Por quê? Porque tudo transpira Deus. Por isso que os grandes místicos, os homens santos, eles não buscam vidas diferentes, extraordinárias, de grandes feitos. Eles são as pessoas mais simples e comuns. Os grandes iluminados, às vezes, neste mundo, são os jardineiros, são os agricultores cuidando de seus campos. Às vezes são os andarilhos, mas ninguém tem olhos para ver. Por isso que há sempre aquela advertência. Quando alguém ostenta muita virtude, se reveste de muito brilho, desconfie. Desconfie. Todo excesso encobre uma falta. Todo excesso encobre uma falta. Quando a pessoa tem excesso de puritanismo, ele está encobrindo uma falta. E é sempre assim. Porque quem verdadeiramente é e verdadeiramente possui, não ostenta. Não tem necessidade alguma de evidenciar. Aliás, na maioria das vezes, quer passar despercebido, quer se tornar invisível, quer não ser notado.